Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre que história é essa, né, de que o empresário teria oferecido mais de 15 milhões de reais para o Wesley não entrar mais em campo, principalmente depois desse último jogo, né, contra o Vasco, que ele erra um gol inacreditável, já falei aqui então com vocês, mas além disso eu quero falar também sobre outros nomes, né, que têm sido duramente criticados aqui em relação ao Machado, ao Paulo Vitor, que ainda não entrou, né, em campo, se eu não estiver enganado, contra o Vasco ele não jogou, se eu estiver enganado até peço desculpas aqui para vocês, mas enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, se são jogadores que vão sair ou não do Cruzeiro para essa próxima temporada, vou comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje, e se o Cruzeiro consegue, né, recuperar esse investimento do Wesley, que foi na casa dos 16 milhões de reais no início da temporada, jogador que viveu baixos momentos aqui terríveis, né, pelo Cruzeiro, inacreditável a fase que ele está agora mesmo, e até teve alguns bons momentos, mas sinceramente acho bem difícil de um jogador de continuar no Cruzeiro, muito pelo clima ruim também, até que ele teve com o Autori no último jogo contra o Fortaleza e agora contra o Vasco fazendo isso, né, errando um gol sem goleiro debaixo da trave, simplesmente inacreditável. Quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda então de vocês para chegarmos a esse próximo objetivo aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante e você sempre ficar por dentro também aqui das informações. Bom, então eu vou deixar aqui esse tweet lá do Farley Meira, que é um cara que eu já acompanho tem um bom tempo de notícias do Cruzeiro. Geralmente ele não erra muito assim não, tá? Ele colocou o seguinte, não é piada, essa informação procede mesmo, né? Um grande empresário cruzeirense de Belo Horizonte ofereceu ao Ronaldo, através de representantes da XP em Minas, a bagatela de 15 milhões de reais para o Ronaldo proibir a escalação do Wesley, o Paulo Vitor e do Machado. Disse então, no caso, o torcedor que não tem como, né, você saber se isso aqui é verdade ou não. Ele até nos comentários fala, né, que não pode falar quem que é o empresário, e se falasse até mesmo o segmento que ele por exemplo, é um cara de determinada área, todo mundo deveria saber quem seria. Enfim, muita gente até falando que seria, né, o Pedro Lourenço do supermercado BH, mas vale lembrar que ele é o dono do Cruzeiro também, né, o Pedro Lourenço, então eu acho que ele tem um papel mais ativo do que esse, de oferecer um valor, mas quem sabe por que não, né? Porém, eu acho que é muito mais algo depois do jogo ali mesmo, né? É difícil você, acho que isso aqui ser verdade, e o próprio Autori não acho que ele vai colocar pelo menos 2 desses 3 aqui, né? O Machado acho que ele ainda vai seguir jogando como titular, mas no caso do Wesley e do Paulo Vitor eu vejo boas chances deles nem entraram mais na temporada, e o motivo que eu vou comentar aqui então com vocês. Será que dá para pensar, por exemplo, em uma volta desse investimento que o Wesley fez, que o Cruzeiro fez no Wesley, né, de 16 milhões de reais? Enfim, talvez, acho que quem sabe aí algum time árabe, dos Emirados Árabes ali, do Catar, do Japão, não possa ver, né, os números dele como bons, sem considerar o futebol, porque sinceramente, se qualquer eu acho que o time aí analisar, vai até ficar com medo de pagar esses 3 milhões de euros, que é o valor dele, que o Cruzeiro pagou, né, no início desse ano. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da HeróiBet, que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar, vendo por esse meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e já vai ter esse saldo na sua conta para começar. Muito simples, seguindo o passo a passo deles que vai estar aparecendo aqui na tela. Então, por lá também super simples de você procurar os jogos, inclusive do Cruzeiro, nessa próxima segunda-feira contra o Goiás. Você pode fazer seu registro, pegar esses R$25 de saldo e começar a apostar nesse próximo compromisso. Então, nos vemos lá na HeróiBet. Bom, então eu quero começar falando aqui sobre o Wesley, né, obviamente, jogador então que nessa atual temporada jogou bastante pelo Cruzeiro em número de jogos, né, porque de futebol mesmo deixou muito a desejar, e não são números diferentes que ele teve pelo Palmeiras, tá? Vou deixar aqui para vocês, 41 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências, números parecidos que ele teve no Palmeiras. Bom, no Palmeiras, né, em 2022 e 2021, no ano passado mesmo, em 49 jogos, 3 gols e 5 assistências, 2021 com mais 5 gols, 3 passes em 50 jogos, então realmente não teve um bom desempenho aí no Palmeiras nos últimos anos. Eu só não sei se no Palmeiras ele perdia tantos gols assim, né? Que a questão do Wesley até teve alguns bons jogos. Eu lembro que no primeiro turno ali contra o Santos, contra o Grêmio, aí aqueles jogos contra o Atlético Paranaense, até contra o Palmeiras que ele perde um gol cara a cara, naquele jogo ele foi bem também, mas cada lance, né, igual contra o Internacional que ele perde um gol debaixo das traves, aí teve esse outro contra o Palmeiras, teve esse agora recente contra o Vasco,
vou até esquecer outro agora, mas eu lembro que eu acho que foi pelo menos uns 4, 5 lances assim, cara a cara, que ele erra ou dá um chute muito estranho. Até no gol que ele marca contra o Bahia, né? Dá um chute tão fraco que custa entrar. Então é difícil realmente entender o Wesley que, nossa, de questão de finalização, tá muito ruim, né? Até deu uma entrevista depois do jogo, se eu não estiver enganado, foi contra o Internacional ou contra o Flamengo, né? Falando que o chute não é o ponto forte dele, fazer o gol, né? Que, tipo assim, zoando ele próprio, cara. Realmente é uma fase terrível do atacante de 24 anos, que se o Cruzeiro aparecer uma proposta aí de 15, 16 milhões, ó, tchau. Sinceramente, não acredito que o Wesley vai conseguir dar essa volta por cima. Se fosse uma fase ruim, igual, por exemplo, o Matheus Pereira, eu acho normal essa questão de adaptação. Mas você vê que ele vai e volta, né? Essa fase dele fica indo e voltando. E nem pelo Palmeiras ele conseguiu marcar 11 gols numa temporada. É difícil demais pensar que ano que vem ele vai conseguir ter esse desempenho. Que tem muitas vezes que acontece isso também, né? Do jogador às vezes está queimado muito mais com a torcida, porém a comissão técnica, a diretoria acredita bastante nele. Se fosse esse caso do Wesley, eu sinceramente acho que poderia ainda ter uma grande reviravolta, mas você vê que até com o Autuori ele conseguiu arrumar o problema, no caso no jogo contra o Fortaleza, que o Nicão iria começar como titular, ele foi cobrar, né, o Autuori isso, e o Autuori deixou ele em Itu, que é onde o Cruzeiro está treinando, sem ser relacionado para esse jogo contra o Fortaleza, e jogou agora contra o Vasco, e faz isso. Sinceramente eu ficaria bem surpreso de ver o próprio Autuori. Acho que o Autuori tá igual os nossos torcedores, deve estar putaço também com Wesley, apesar de ter defendido, né, na entrevista coletiva, fazendo o papel como técnico. O Autuori também não vai queimar o jogador, o cara bem experiente para isso, mas enfim, ficaria bem surpreso de ver o Wesley, principalmente jogando como titular nos próximos jogos. Outro que estaria nessa lista também aí, né, de acordo com o Falei Meira, seria o Felipe Machado, que também, nossa, é um cara que sou grato, sim, pelo que ele já fez pelo Cruzeiro, mas jogar como titular, não sei se deveria estar sendo, né. É óbvio que as opções do Cruzeiro também não são muito boas, porém eu preferiria muito mais, quando o Lucas Silva tiver condições, o meio de campo com o Lucas Silva, Ian Lucas e Fernando Henrique. Eu acho muito melhor, mas o Felipe Machado é melhor só o Felipe Machado que o Machado e o Matheus Jussa, né, porque, meu Deus do céu. O Felipe Machado, então, nesse ano, 41 jogos, 1 gol e 3 assistências, mesmo Cruzeiro na Série A, mesmo ele quase não renovando no ano passado, é o jogador nesse ano que é o ano que ele mais atuou, né, pelo Cruzeiro, mais do que ano passado, 38 vezes, mais do que 2020, 37 jogos, enfim, jogador com passagens pelo Grêmio, pelo Boa Esporte e também pelo São José, que pelo Cruzeiro se encontrou, né, nesses últimos anos. Certamente é um cara que, se deixar o Cruzeiro, vai ter espaço em vários times, acho que até da Série A, viu? Porque é um cara que ficou bem conhecido e nesse ano jogou a grande maioria dos jogos do Cruzeiro, independentemente de qual seja o treinador. Com o Pepa ele estava jogando como titular, com o Pesolano no início do ano, com o Zé Ricardo, agora também com o Autuori. Então é muito mais, acho que uma falta de opção do Cruzeiro nesse meio de campo. E olha que na teoria tinha vários nomes, mas basicamente poucos, né, deram certo, fora ainda os problemas físicos que tiraram alguns jogadores, né, de alguns jogos na temporada. E para terminar aqui, então, falar sobre o Paulo Vitor, que é um ponta esquerda de 24 anos, que só tem 8 jogos, né, pelo Cruzeiro, mas que já deixou a torcida bem pistola mesmo e com razão. Vale lembrar também que o jogador, né, ia entrar naquele jogo contra o Fortaleza, o Autuori iria colocá-lo no lugar do Bruno Rodrigues, que logo depois fez o gol. E acabou que o Paulo Vitor nem entrou em campo, e ainda bem, porque eu acho que, sinceramente, o Paulo Vitor ia queimar o Autuori. Eu achei que se ele ia jogar, a não ser que ele fizesse o gol, cara, da vitória, o Paulo Vitor iria ser, duramente criticado. Não sei nem se o jogador iria ser bom, né, ficar jogando desse tanto queimada ali pra torcida. E no caso, nessa temporada tem 8 jogos, não fez nenhuma partida boa realmente pelo Cruzeiro, joga ali como ponta esquerda, ponta direita, mas vale lembrar, nos outros times, igual no Rio Ave, no Valladolid, vinha jogando no Rio Ave principalmente, muito mais como lateral esquerdo do que atacante. E lembrando, o que mais deixou a torcida puta, né, foi que trouxe ele lá do Valladolid, justamente com um contrato até 2025, então realmente inacreditável. Enfim, o Paulo Vitor, mas não acho que ele deva jogar. O último jogo que eu tô vendo dele aqui, ó, já tem um bom tempo, desde quando o Autuori assumiu, ele ficou 2 vezes no banco, mas não saiu. O último duelo foi contra o Cuiabá, jogou 4 minutos apenas, lá no dia 14 de outubro, se não estiver enganado. Depois ainda jogou antes contra o América e contra o Fluminense e parou, né? Nos últimos 6 jogos que ele foi relacionado, não saiu do banco, e eu acho que deve continuar assim, pelo menos pro final da temporada. E ano que vem o Cruzeiro procurando um novo time, quem sabe para esses 3 jogadores, fora ainda alguns outros, né? Se você quiser ver, vou deixar aqui na tela final aparecendo, né, sobre outros nomes que já foram especulados aqui no Cruzeiro, se poderiam ser uma boa essa limpa, né, no clube, vou deixar aparecendo, e o link no primeiro comentário fixado da HeróiBet para você resgatar seus R$25. Valeu, galera!